Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É sempre um prazer ter vocês aqui para considerarmos assuntos de nossas reuniões. Nesse vídeo, nós vamos considerar a reunião Vida e Ministério Cristão. Teremos a parte Joia Espiritual, Faça seu melhor no Ministério e o estudo bíblico de congregação. Então, vamos para o nosso vídeo e se prepare melhor para a sua reunião. Então vamos iniciar Joias Espirituais fazendo a leitura de 1 Crônicas, capítulo 16, o versículo 31, que é o texto que apresenta na nossa apostila. Então o texto diz assim: Alegrem-se os céus e alegrem-se a terra. Declarem entre as nações: Jeová tornou-se rei. Então a pergunta da apostila é: por que os levitas poderiam cantar Jeová tornou-se rei? Então a resposta se encontra na Sentinela de 2014, 15/1, página 10, parágrafo 14. Então nós podemos responder assim: Jeová se torna rei quando ele manifesta seu domínio ou quando estabelece um meio para representá-lo num determinado momento ou para lidar com uma situação específica. Esse aspecto do reinado de Jeová tem implicações de longo alcance. Assim como ele prometeu para Davi, que por meio da sua linhagem viria o rei do reino de Deus, cumprindo-se em Jesus Cristo. A segunda pergunta da nossa apostila, essa pergunta que todos nós esperamos a resposta, né? Então a pergunta é assim, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Nós podemos iniciar destacando o capítulo 13, fazendo a leitura do versículo 5 e do versículo 9, que diz assim: Davi reuniu todo Israel, desde o rio do Egito até Lebo-Amate, a fim de trazer de Quiriate-Jearim a arca do verdadeiro Deus. Agora o 9. Mas quando chegaram à ira de Quindom, Uzá estendeu a mão e segurou a arca, pois os bois quase a derrubaram. Então podemos dizer que Davi ele teve boa intenção em conduzir a arca até a sua cidade, mas infelizmente ele demonstrou falta de respeito e reverência para com a arca, e a consequência disso foi a morte de uma pessoa. Lição para nós: nós hoje temos fácil acesso à palavra de Deus, temos fácil acesso às reuniões, tanto presencial quanto pelo Zoom. Temos o privilégio de sair no serviço de campo, mas será que nós fazemos isso com reverência e com profundo respeito? Ou fazemos isso de qualquer jeito? Jeová, ele preza o serviço sagrado bem feito. Jeová, ele preza aquilo que nós fazemos de acordo com seus padrões de justiça. Pois se fizermos diferente, podemos acabar prejudicando a nós e também aqueles que teriam a oportunidade de aprender sobre Jeová. Podemos encontrar ainda outra joia no capítulo 13, agora no versículo 14, que diz assim: A arca do verdadeiro Deus ficou com os da casa de Obed-Edom. Ela ficou na casa dele por 3 meses, e Jeová abençoava os da casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Então, após a demonstração de indignação da parte de Deus, a arca foi levada para a casa de Obed-Edom, um levita, e durante os 3 meses ele foi abençoado por cuidar bem da arca. Lição para nós: Jeová ele deseja que façamos conforme ele manda. E quando
acatamos as orientações, o resultado é bênçãos em nossa vida e uma vida em abundância. Então, cuide bem da sua espiritualidade e acate as ordens de Jeová. Você verá a longo ou a curto prazo as bênçãos de Deus em sua vida. Dando continuidade, avançando um pouquinho agora para o capítulo 15, a gente pode fazer a leitura do versículo 13, que diz assim: Visto que da primeira vez vocês não a carregaram, a ira de Jeová, nosso Deus, irrompeu contra nós, pois não procuramos saber qual era o procedimento correto. Davi, aqui, ele reconheceu o motivo de não ter dado certo o transporte da Arca do Pacto na primeira vez. Ele disse: não procuramos saber qual era o procedimento correto. Então eu destaquei essa lição aqui mais para os anciãos, mas é claro que se aplica a todos os publicadores também. Então os anciãos na congregação, eles nunca, jamais devem tomar qualquer decisão precipitada sem antes saber qual é o procedimento correto. Pois assim como a falha de Davi resultou na morte de Uzá, uma falha ou procedimento errado dos anciãos pode resultar na morte espiritual de seus irmãos. Então, tomem muito cuidado. Agora, no capítulo 16, nós podemos fazer a leitura do versículo 3, que diz assim: Além disso, ele distribuiu a todos os israelitas, a cada homem e a cada mulher, um pão redondo, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então Davi, após ter conseguido com êxito trazer a arca de Deus até a tenda que ele havia construído na cidade, ele ficou feliz com aquela realização e distribuiu pão para as pessoas que ali estavam presentes. Lição para nós: Jesus, ele disse que ele é o pão da vida. Então, quando nós estamos felizes, somos gratos pelas realizações de Deus em nossa vida, a gente também tem e deveríamos distribuir o pão da vida para as pessoas, ou seja, a palavra de Deus. Então, será que nós temos feito isso em nossa vida? Será que nós damos essa chance para as pessoas virem a conhecer o pão da vida, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus? Então, se você é grato por tudo que Deus está fazendo em sua vida, tenha por objetivo também distribuir o pão da vida. Ainda no capítulo 16, nós podemos fazer a leitura do versículo 21, que diz assim: Ele não permitiu que nenhum homem os oprimisse, mas por causa deles repreendeu reis. Então a palavra por causa deles está se referindo à nação, o povo escolhido de Jeová. Então por causa deles, Jeová repreendeu reis ou destruiu nações para que não viesse oprimir o seu povo. Então Jeová os protegia. Lição para nós: nós hoje também somos o povo de Jeová e podemos ter certeza que Jeová também nos protege de opositores, de perseguidores. Então, se estivermos passando por alguma dificuldade nesse momento, tenha certeza que Jeová já está fazendo algo para te salvar, para te libertar, para te ajudar. Ele nunca permite que seus servos sejam abalados. Então, confie em Jeová, continue mantendo a sua lealdade e tenha certeza que a sua salvação também virá. E a última joia que eu destaquei está no capítulo 16 e o último versículo 43, que diz assim: Então todo o povo foi para casa, e Davi foi abençoar os da sua casa.
Então Davi, depois de fazer toda aquela comemoração pela chegada da Arca do Pacto, ele voltou para a sua casa e abençoou os da sua casa. Lição para nós. Será que nós, como pai, mãe, chefes de família, quando voltamos para os nossos lares depois de um longo dia de trabalho, de uma longa jornada, será que nós somos bênçãos para os da nossa casa? Será que nós nos alegramos quando chegamos em casa, conversamos com nossos filhos, com nossos cônjuges? Será que nós trazemos uma palavra de consolo, de carinho? Estudamos a palavra de Deus? Preparamos as reuniões? Ou será que nós somos aquelas pessoas que chegamos em casa revoltados, chateados, onde aqueles que lá estão já não sentem tanta alegria com a sua chegada? Então, que nós possamos ser bênçãos em nossas casas quando chegamos nela, para que assim possamos continuar dando louvor ao nosso Deus e Pai Jeová. Então, a primeira conversa na nossa apostila, ela diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território. Mostre como responder. Após a demonstração, nós vamos fazer a consideração da lição 18. Use informações interessantes. Então, vamos ver como é que fica essa demonstração. Então, Ruth, ela inicia assim: bom dia, vizinha. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta bíblica. Então, Raquel, a moradora, diz: olha, bom dia. Já percebi que vocês são testemunhas de Jeová. Se for pregar sobre a sua religião, não estou afim, pois já tenho a minha religião. Então, Ruth, ela diz: fico feliz de ouvir que você já é religiosa. E fique tranquila que não vim falar sobre minha religião. Esse não é o objetivo. Na verdade, a pergunta que eu gostaria de lhe fazer é algo que envolve diretamente a nossa relação com Deus. Você acha que Deus ouve nossas orações? Então Raquel diz: olha, eu preciso acreditar que Ele ouve, senão não faz sentido nossas orações. Então Ruth diz: entendo e obrigado por sua resposta. E, na verdade, faz todo sentido. Com base nisso, veja que na Bíblia, depois você pode comparar com a sua. Salmo 65, versículo 2. Então, após a leitura do texto, você diz: notou? Logo no início, disse que Deus é ouvinte de oração. Consegue perceber o que isso significa? Então Raquel diz: sim. Isso mostra que, além de ouvir nossas orações, Ele está atento e pronto para escutar. Então Ruth continua: exatamente. Jeová está pronto para ouvir nossas orações e respondê-las. Isso com certeza nos deixa mais tranquilos. Mas você já parou alguma vez para pensar sobre que coisa podemos orar? Se você me permitir, eu poderia voltar aqui no próximo sábado para vermos juntas e responder na sua Bíblia. Percebeu como conversamos sem tocar em religião? Então Raquel diz: verdade. E a conversa foi boa. Gostei. Pode voltar sim. Vou ficar te aguardando. Então o ponto que está sendo analisado é a lição 18. Use informações interessantes. Então o que deve fazer? Faça as pessoas pensar sobre o assunto usando informações interessantes para elas. Então como pode ser feito isso? Leve em conta o que a pessoa já sabe, pesquise e medite e mostre a importância do assunto. Então, como podemos dizer que Ruth, ela adaptou essa lição em sua demonstração. Os irmãos perceberam que, logo no início,
quando ela foi, cortada a conversa, ela disse que ela não estava ali com o objetivo de falar sobre religião, mas sobre a relação tanto dela como da moradora com Deus. Então, por ela ter feito isso, ela chamou a atenção para a importância do assunto. Então, ela chamou a atenção para o assunto e depois ela leu o texto e explicou para a moradora como aquele texto realmente comprovava que a nossa relação com Deus pode estar em dia quando nós fazemos nossas orações e Ele, como ouvinte de oração, Ele ouve a elas. Então ela mostrou a importância do assunto, que é o último ponto da nossa brochura. Explique como os textos bíblicos podem ajudar as pessoas no dia a dia. Então, a partir daí, Raquel, ela viu que realmente Deus ouve as orações. E isso com certeza deixou ela mais tranquila. Então, podemos dizer que Ruth, ela foi bem em sua designação e conseguiu usar muito bem o ponto. Vamos agora para a segunda demonstração, que é a revisita. Então, a revisita na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia e deixe uma publicação do kit de ensino. E a lição é a lição 7. Use informações verdadeiras. Então, vamos para a nossa demonstração. Então, a demonstração ela inicia assim. Ruth diz: então, Raquel, hoje nós ficamos de ver sobre que coisas podemos orar a Deus. Como você já está com sua Bíblia aí aberta, passa um pouquinho mais para frente e abre ela no livro de 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Você pode fazer a leitura. Então, após a leitura, você diz assim: de acordo com o texto, o que podemos pedir a Deus? Então, Raquel diz: pelo que percebi, podemos pedir coisas que estejam de acordo com sua vontade. Então, Ruth continua: isso mesmo. Imagine, Raquel, que você ore a Deus pedindo que Ele te ajude a ganhar na Mega Sena. Você acha que Deus vai responder sua oração? Então, Raquel diz: claro que não, pois faz parte de jogatina e isso a Bíblia ela condena. Então, Ruth continua: muito bem. Então, em sua oração, o que você poderia pedir que estivesse de acordo com a vontade de Deus? Então, Raquel ela diz: bem, eu poderia pedir para perdoar meus pecados, abençoar a minha família, não deixar faltar alimento. Então, Ruth diz: muito bem. E além dessas coisas que realmente é importante para a nossa vida, nós podemos pedir para vir o reino de Deus e que a vontade dele seja realizada aqui na terra, assim como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Como já entendemos que coisas podemos orar a Deus, surge então outra pergunta: como Deus responde nossas orações? Nesse meio tempo, eu vou deixar essa brochura com você. Seja feliz para sempre. Aí na próxima semana, quando eu voltar, nós vamos considerar um pouco sobre essa pergunta que eu te fiz e um pouquinho dessa brochura, tá bom? Então aqui eu finalizo a designação e vamos agora fazer a análise da lição. Então, a lição 7, use informações verdadeiras. Então, o que você deve fazer? Use informações verdadeiras para ajudar as pessoas a chegar à conclusão correta. Então, use fontes de informação confiáveis, a palavra de Deus, e podemos perceber que Ruth fez isso. Não altere as informações, então explique o texto de acordo com o que a Bíblia ensina e de acordo com as publicações do escravo fiel. Então, vimos que Ruth também fez isso. E o último ponto, use informações para raciocinar com as pessoas. Perceberam que Ruth ela fez uma análise de uma pessoa que joga ou pede para ganhar na Mega Sena? Então, por ter feito isso, ela raciocinou
para que assim a moradora pudesse tirar suas próprias conclusões. Então podemos dizer que Ruth ela foi muito bem em sua designação e aplicou muito bem também a lição número 7. Vamos lá então, vamos iniciar nossa consideração. O estudo bíblico de congregação, ele hoje está na lição 37. Vamos fazer o ponto 6, resumo, revisão e o quadro Tente o seguinte. Então, iniciando o ponto 6, Jeová vai cuidar das nossas necessidades. Preocupações com dinheiro e trabalho podem testar nossa fé em Jeová. Então vamos assistir o vídeo. Jeová sempre vai cuidar das nossas necessidades para ver o que podemos fazer quando temos esse tipo de preocupação. E depois nós vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então veja o vídeo na sua casa e depois vamos obter a resposta das duas perguntas. Eu já vi o vídeo, então a primeira pergunta é: no vídeo, que problemas o irmão tinha? Então podemos dizer que o irmão ele lutava para conciliar o trabalho com as reuniões. E também o seu chefe queria que ele trabalhasse aos domingos, exatamente no horário das reuniões. Como ele não aceitou, ele não concordou com isso, ele foi demitido e demorou bastante para conseguir outro emprego, ao ponto de ter que usar todo o seu seguro-desemprego. Então, com certeza, isso foi um problema grande para esse irmão. A segunda pergunta: o que ele fez para lidar com esses problemas? Então, depois dele deixar de se concentrar somente nessa situação, ele começou a focar mais em sua família e em sua espiritualidade. E quando isso ele fez, tudo se resolveu, pois ele derramou as suas ansiedades nas mãos de Jeová e até conseguiu arrumar um trabalho perto de sua casa, que o ajudava a conciliar com as reuniões e também ficar mais próximo de sua família. Vamos fazer agora a leitura do livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34, que diz assim: Por essa razão eu lhes digo, parem de se preocupar tanto com a sua vida, quanto ao que comer ou quanto ao que beber, e com o seu corpo, quanto ao que vestir. Não significa a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observem atentamente as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai de vocês que está nos céus as alimenta. Será que vocês não valem mais do que elas? Quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Também, com respeito à roupa, por que estão ansiosos? Aprenda uma lição dos lírios do campo, de como eles crescem, não trabalham nem fiam. Mas eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestia como um deles. Então, se Deus veste assim a vegetação do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá Ele ainda mais a vocês, homens de pouca fé? Portanto, nunca fiquem ansiosos dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois todas essas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Persistam, então, em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades. Bastam a cada dia suas próprias dificuldades. Então a pergunta: o que a Bíblia promete para aqueles que colocam Jeová em primeiro lugar? Então, resumidamente,
Jeová, ele nos promete que nunca irá faltar nada básico para nós se nós colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus em nossa vida. Como vimos no vídeo, a partir do momento que o irmão ele começou a focar mais no lado espiritual, tirou carta de pioneiro auxiliar, concentrou o tempo que ele tinha em fazer o estudo em família, o examine, lia para sua filha antes de dormir, fazia a oração. Então ele focou no seu lado espiritual. E quando assim ele o fez, as outras coisas foram acrescentadas. Então é exatamente isso que nós devemos fazer. Concentrar os nossos esforços em fazer o melhor para Jeová, que com certeza as nossas ansiedades ele vai resolver para nós. Algumas pessoas dizem: eu tenho que trabalhar para sustentar minha família. Não posso ir para as reuniões toda semana. Que texto da Bíblia convence você de que colocar a adoração de Jeová em primeiro lugar é sempre a melhor decisão? Bem, nós podemos destacar exatamente o versículo 33, é um texto que nós lemos bastante, né? Persistam então em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, se Deus ele promete que será assim, podemos ter total confiança que quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas, todas as outras coisas serão acrescentadas por Deus. No entanto, nós precisamos ter bastante fé para que assim possamos deixar tudo na mão de Jeová. Resumo: trabalho e dinheiro são importantes, mas essas coisas nunca devem atrapalhar nosso serviço a Jeová. Revisão. O que pode ajudar você a ter um ponto de vista equilibrado sobre o trabalho? Então a resposta: nós precisamos reconhecer que o dinheiro é uma proteção. No entanto, ele não pode ser o amo de nossas vidas. Hebreus capítulo 13, versículo 5, ali diz que nós devemos estar satisfeitos com as coisas que temos. Então, quando nós ficamos felizes por aquilo que nós temos, nós não gastamos tempo desnecessário correndo atrás de mais dinheiro, pois assim vamos perder o nosso tempo tão precioso que é direcionar o nosso objetivo em fazer a vontade de Jeová. Pergunta 2. Por que é bom estar contente com as coisas que temos? Então a resposta: quando nós somos felizes com as coisas que temos, nós ficamos contentes e não gastamos tempo desnecessário correndo atrás de mais coisas para tentar ter alegria. Então, quando nós somos felizes com aquilo que nós temos, nós dedicamos nosso tempo ainda mais para Jeová, mesmo tendo pouco dinheiro. E a última pergunta: como você pode mostrar que confia na promessa de Jeová de cuidar do povo dele? Então, acabamos de ver nessa consideração, né? É deixar que toda a nossa ansiedade esteja na mão de Jeová. Então, se estivermos passando por algum problema, talvez de desemprego, falta de dinheiro, necessidade física, nós podemos recorrer a Jeová em busca de ajuda, deixar nossas ansiedades em suas mãos, pois temos certeza que assim como Ele cuida do lírio do campo, das aves do céu, Ele cuidará ainda mais de nós como servos seus. E no quadro Tente o Seguinte, ali diz assim, ó: será que você perdeu várias reuniões nos últimos meses por causa do seu trabalho? Nesse caso, pense no que você poderia fazer para melhorar nisso. Então, aqui traz uma ideia para termos uma reflexão daquilo que está nos atrapalhando. Será que é trabalhar demais? Será que é de não ter a coragem necessária de conversar com nossos chefes e pedir para sair um pouco mais cedo? Então avalie, né, o que esteja lhe atrapalhando e tente, de algum modo, reverter essa situação. Então, meus queridos e amados irmãos, chegamos ao final desse vídeo. Espero que de alguma forma possa ter sido de proveito para vocês preparar melhor a sua reunião. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.